Olá, muito boa tarde. Eu sou Lucas Rinaldi e este é o programa da Igreja Evangélica da Paz. Hoje o nosso programa será um pouco diferente. Nós não transmitiremos o nosso louvor, nós vamos direto para o nosso quadro F5 e depois vamos para a palavra do pastor, a palavra do pastor João Flávio Martinez. Então fique ligado no nosso programa, o programa inteiro será um programa de palavra. Então que Deus te abençoe muito, que você seja preenchido pela palavra de Deus. A dica do dia de hoje é o louvor, tem tudo a ver com ele, do Central Music. Um louvor que tem tudo a ver com a mensagem também do dia de hoje e também com a reflexão do dia que nós vamos fazer no quadro de hoje. Então, fica como dica aqui, o louvor tem tudo a ver com ele, do Central Music, Central 3. O nome da mensagem, o tema da mensagem de hoje é Superando os Estigmas. Eu fiz essa mensagem um tempo atrás, mas com alguns acontecimentos, Deus colocou essa mensagem no meu coração. Eu não tinha trazido ela aqui para a TV, mas Deus falou muito ao meu coração através de algumas coisas que estão acontecendo. Nós estamos vivendo hoje no período de Copa do Mundo, onde os olhares do mundo estão para esses jogos de futebol. E uma pessoa em foco que tem sido bastante noticiada no nosso país tem sido o principal jogador da nossa seleção. E ele fica marcado por diversas atitudes que ele tem ali dentro de campo. Ele fica marcado por diversas atitudes que ele toma ali. Ou seja, ele fica estigmatizado por situações que ele faz. Não importa que ele seja o melhor jogador do Brasil, não importa ali que ele seja o principal craque ali da seleção, ele é marcado por alguns estigmas. E estigmas são marcas que recebemos em nossas vidas. Muitas pessoas são marcadas pelo fato de coisas que aconteceram em seu passado. Você, por exemplo, pode ter feito uma coisa que aquilo te marcou. Por exemplo, uma situação engraçada, você estava num banco, você caiu do banco e aquilo te marca. Aquela ali é aquela pessoa que caiu ali, levou um tombo. Ou uma pessoa que fez algo bom. Todo mundo viu nas notícias um refugiado na França que subiu, escalou ali um prédio e salvou uma criança. Então aquele homem ficou marcado por aquilo. Então estigmas são coisas que te marcam. Podem ser coisas boas, podem ser coisas ruins. E por isso ficam marcadas. Muitas vezes os estigmas são coisas ruins. Existem os estigmas bons, mas por muitas vezes são estigmas ruins, por coisas erradas que fizeram, por preconceitos. E são rotuladas por seus erros, são rotuladas pelas suas atitudes, e parece que o que as outras pessoas falam é mais forte e é mais verdade do que realmente aconteceu. Eu gostaria de ler João 4, 28 a 30 e depois o verso 39. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Agora, 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Então aqui o texto conta a respeito de uma mulher samaritana que era estigmatizada e marcada pelo povo de sua comunidade. Como essa mulher era estigmatizada? Por exemplo, aquela mulher era estigmatizada pelo simples fato de dela ser uma mulher, uma questão de gênero, visto que o machismo era muito forte naquela cultura e os homens não podiam conversar com as mulheres. Existia um machismo muito grande ali. No verso 27, que nós não lemos, diz assim: chegaram seus discípulos e se admiraram que estivessem falando com uma mulher. Para vocês entenderem um pouco de como era aquilo, de como era o machismo naquela época.
Outro ponto, ela era samaritana, a sua raça e seu povo. No 2 Reis 17:29 diz: porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então havia uma grande rixa de séculos entre judeus e samaritanos por princípios religiosos. Então outro fato que essa mulher era estigmatizada, ela era pelo fato dela ser samaritana. E por fim, o fato dela ser sozinha, não ter marido, embora ela tenha se casado 5 vezes. Ou seja, uma questão de preconceito devido aos relacionamentos frustrados em que ela viveu. Então o exemplo dessa mulher nos ensina como vencer os nossos estigmas, pois ela se libertou e viveu uma nova vida a partir desse encontro que nós vemos com Cristo. Marque esse texto de João 4:39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pelaquela mulher. Ela me disse tudo o que tenho feito. Como superar os estigmas que nós recebemos? Vamos aprender um pouco mais a respeito dessa mulher. Vamos dividir em 3 partes. Primeiro, nós vamos entender o que ela fez primeiro. Nós vimos anteriormente que ela era estigmatizada por ela ser mulher, por ela ser samaritana e por ela ser sozinha, ela ter 5 relacionamentos frustrados, 5 maridos, então ela era muito estigmatizada por esse fato também. Então vamos entender o que essa mulher fez. Primeiro, ela enfrentou a situação. No texto que nós lemos, o primeiro verso diz: quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Desde o primeiro momento em que a mulher vai ao poço e se expõe em público, atende a um homem judeu que não conhecia. Então, ela estava enfrentando aquela situação. Ela estava demonstrando coragem. Ela era mulher, estava sozinha, foi falar com um homem e ele era judeu. Judeus e samaritanos, eles não se entendiam. Enquanto a samaritana saía de volta ao seu povo para contar o que aconteceu, ela estava sendo liberta do seu passado. Ela mesma já não acreditava mais nos estigmas que tinha recebido e foi falar com as pessoas. Ela sabia que ela era mulher, ela sabia dos relacionamentos frustrados, ela sabia da rixa, mas o que ela fez? Ela preferiu não se importar com essas coisas e enfrentar o seu problema, enfrentar as situações. Muitas pessoas, elas se prendem ao fato: não, eu fiz isso e eu não consigo, não, foi assim, eu não consigo, as pessoas não vão me dar valor, as pessoas não vão me ouvir. A negação dos nossos problemas, a não aceitação dos nossos problemas só faz aumentar a crise. Se a gente continuar na mesma posição que a gente está, eu sou assim, eu sou coitadinho, a gente só vai aumentar a nossa crise, a gente não vai conseguir resolver nenhum problema. Algumas pessoas chegam a viver uma espécie de fixação diante dos seus temores, diante dos seus medos, diante dos rótulos que as pessoas colocam. Então, o primeiro passo para que a gente vença os estigmas, para que a gente vença esses preconceitos, é reconhecer o problema. Não, eu tenho um problema, mas eu preciso reconhecer esse problema. Eu preciso enfrentar essa situação. Eu preciso me colocar ali. Eu preciso ir na frente. Eu preciso resolver isso. Resolvendo o nosso problema, enfrentando tudo e todos. Então, para a gente superar os nossos estigmas, para a gente superar isso, o primeiro passo é a gente enfrentar a situação. O segundo passo é sermos tratados por Jesus. No verso 29 diz: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? E no começo do verso 27 diz assim: naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: queres saber ou por que está conversando com ele? Eles ficaram admirados, eles ficaram: nossa, Jesus está falando com uma mulher? Então, o segundo passo é você ser tratado por Jesus. Jesus encontrou aquela mulher, que era uma mulher estigmatizada pela sociedade, e conversou com ela. Você pode ver isso nos versos 6 a 24, desse mesmo capítulo 4 de João. Aquela conversa à beira de um poço mudou para sempre a sua vida e influenciou o povo samaritano, como nós já lemos no verso 39, que diz: muitos samaritanos daquela cidade creram
nele por causa do testemunho dado pelaquela mulher. Então, aquela conversa, ela ser tratada por Jesus, Jesus abrir a porta para ela, Jesus abrir o seu coração ali para ela, Jesus estender a mão para ela, mudou, influenciou a sua vida primeiro e depois em seguida ela influenciou todo o seu povo, tornando-se um instrumento para que conhecessem Jesus. A vida daquela mulher, antes marcada por decepções, agora é transformada ao conhecer um homem diferente, que mesmo conhecendo, mesmo sabendo seus erros, mesmo sabendo seus problemas, mesmo sabendo as suas dificuldades, a tratou com respeito. Jesus nos ouve e trata com cada um de nós em seu infinito amor. Abraça a cada um de nós de uma maneira excepcional. Abra o seu coração para Jesus e conte tudo o que você sente. Ele te conhece e te aceita, te perdoa e transforma o seu viver. Jesus cura as cicatrizes que são estigmas para a sua alma. Não acredite em nada diferente disso. Ele te conhece, Ele te aceita e te perdoa e te transforma. Não importa o que as pessoas falem, não importa o que as pessoas achem, não importa o que as pessoas apontem o dedo e digam para você, você não tem jeito, você não tem solução, o seu pecado é maior que tudo. Não, Ele te aceita, Ele te perdoa e transforma o seu viver. Deixe Jesus tratar a sua vida para superar os seus estigmas. E por fim, a parte que eu mais gosto nessa história. Terceiro passo, testemunhar uma nova vida. E eu gostaria de ler novamente o verso 39 porque é sensacional. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. As pessoas acreditaram naquela mulher. Ao olharem para ela, viram que tinha algo diferente na vida dela. Viram que algo tinha mudado na vida dela. Algo diferente tinha acontecido em seu viver. Não enxergaram mais aquelas marcas, não enxergaram mais aquelas coisas que a condenavam. Eles olharam e viram uma nova criatura, uma nova mulher, porque Jesus tinha apagado as suas marcas, Jesus tinha apagado os seus estigmas. A samaritana testemunhou para as pessoas que conheceu Jesus e que ele seria o Cristo prometido. O testemunho dela alcançou todo o povo samaritano e influenciou toda aquela sociedade. Outras vidas também foram transformadas ao saber o que aconteceu com ela. E para superar os seus estigmas, é preciso testemunhar que agora Jesus apagou o seu passado, tornando-se um filho, uma filha de Deus. Mostre para as pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida. Mostre para as pessoas a diferença que Jesus tem feito na sua vida. Não adianta você se esconder atrás de coisas, você se esconder atrás de pessoas. Não. Mostre para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. Mostre quem Jesus é na sua vida. Não importa aquilo que te rotulou no passado. Faça que nem essa mulher, ela não se importou. Jesus tratou ela. Ela deu a cara a tapa, foi e ela influenciou toda uma geração, ela influenciou todo um povo. Mostre para as pessoas a diferença que Jesus fez em sua vida através do seu testemunho de transformação. E uma frase que eu amo particularmente, de um grande escritor: pregue, se preciso, use palavras. Então, use a sua vida como um testemunho de transformação na vida das pessoas. O testemunho de uma nova vida em Jesus supera os estigmas. Jesus apaga os estigmas. Chegamos à nossa reflexão do dia. Gálatas 6,17 diz: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Paulo também foi alguém que foi estigmatizado por seu passado. Ele foi estigmatizado, como você sabe, já falamos diversas vezes aqui sobre Paulo. Paulo, ele foi alguém que foi marcado porque ele era um perseguidor de cristãos. Muitas pessoas não acreditaram em sua conversão.
E ele declarou aqui em Gálatas 6,17 que não aceitava mais ser molestado, porque agora levava as marcas de Cristo. Essa mesma decisão devemos tomar em nossas vidas. Jesus levou as nossas marcas na cruz. Suas mãos, pés, cabeça, peito foram feridos por amor a mim e por amor a você. Sofreu injustiças e injúrias para nos livrar dos estigmas que nos marcam. Meu irmão, eu tenho uma palavra para você. Você é muito mais que um fato, você é muito mais que palavras, você é muito mais que rótulos, você é muito mais que um erro que você possa ter cometido. Jesus te dá uma nova chance para uma nova vida. A marca de Jesus em sua vida agora é muito maior de qualquer rótulo, de qualquer coisa, de qualquer cicatriz que você possa ter carregado por tanto tempo. Que hoje você possa deixar isso aos pés da cruz e caminhar para uma nova vida em direção a Jesus. Jesus quer marcar a sua vida para sempre. Que a sua vida não seja marcada por coisas que você fez, mas que seja marcada por aquele que fez tudo por mim e por você. Que a sua vida seja marcada por Jesus, em nome de Jesus. Eu sou Lucas Rinaldi, este foi mais um Quadro F5. Nos vemos na semana que vem. Até mais. Gênesis capítulo 3, de 1 a 24. Eu vou ler o primeiro, os irmãos leem o segundo. Assim a gente vai até o 24º. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde estás? E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? E disse o Senhor Deus à mulher, é o 13, né? Isso. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. No suor do teu rosto comerás o teu pão,
até que tomes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. O Senhor teu Deus, pois, lançou do jardim do Éden para lavrar a terra, que fora tomado. Gênesis 2, 16 e 17, eu vou ler aqui. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Amém, amados? Vamos lá. O texto que nós acabamos de ler é um texto bastante enigmático. É um texto que mostra como o homem foi ao chão, como a humanidade foi destruída, como o pecado entrou no mundo, como a queda passou a fazer parte da nossa vida. O projeto de Deus, ele não mudou, era um e continua sendo o mesmo. Mas houve aqui um parênteses por causa do livre-arbítrio de Adão e da atitude de Eva. Deus teve que abrir um parêntese. Veja que o texto termina falando que eles são colocados para fora do jardim, porque eles não poderiam comer da árvore da vida. Alguns conjecturam que eles até já comiam, por isso eles tinham a eternidade. É bem plausível essa conjectura. Eu não quero entrar nesse mérito, porque a Bíblia não fala. Mas vamos imaginar uma coisa verdadeira aqui. Deus fala, no versículo 16 e 17, que se ele não comesse da árvore do bem e do mal, ele não morreria. Deus deixa claro: se você comer da árvore do bem e do mal, do conhecimento, daquela árvore que eu não quero que você come, você vai morrer. Ou seja, Deus está falando: se você se alimentar das outras árvores, se você não ficar perto daquela, não se alimentar com aquela, você não terá problemas, você terá a eternidade. Tiago 1, 15 e 16 e Romanos 6, 23 deixa claro que o que gera a morte é o pecado. Adão e Eva tinham pecado? Não. Eles tinham problema com a morte? Não. A eternidade estava proposta para Adão e Eva. E eu fico maravilhado, porque essa árvore da vida vai aparecer aonde? Qual é o outro livro que ela aparece? Lá no Apocalipse. Olha Deus restaurando, mas lá no Apocalipse, essa árvore não é uma árvore. Quem é essa árvore no Apocalipse? Jesus. Oh, glória a Deus! A árvore da vida não é mais uma planta, a árvore da vida é um homem que também é Deus, um homem que é o Filho de Deus, um homem que morreu na cruz para nos dar vida e vida em abundância. Então essa árvore da vida é restaurada na nossa vida. Hoje nós temos a vida eterna. Ainda não temos a vida eterna do corpo, mas temos a vida eterna no espírito, na alma, porque assim que Jesus voltar, também teremos no corpo e moraremos para sempre com o Senhor. Eu estou aguardando Jesus voltar. Já pensou se ele volta antes da nossa janta, meu caro diácono Fabiano, né? Fernando, acertei o F, eu sou péssimo para guardar nome, viu, Fernando? Mas Deus pode mandar o anjo tocar a trombeta e Jesus voltar a qualquer momento, e a igreja de Jesus é a igreja que espera a volta do seu Salvador.
Espere bem. Mas vamos analisar o texto. Vamos analisar o texto, aonde começa falando que havia um animal especial no jardim. Mas veja que esse especial não era para Deus, não era para Adão, não era para nós. Para quem que esse animal era especial? Para Eva. Eu acredito que o diabo rondou aquele paraíso um tempão. E ele viu que a Eva tinha uma certa intimidade com um dos bichinhos do campo. E era a serpente. Como era essa serpente, a gente não sabe. Se ela era alada, se ela tinha patas, como era essa serpente, nós não sabemos. O que nós sabemos é que era um bicho belíssimo, encantador, de deixar o coração palpitante. Todos nós, quando vamos no bosque, no zoológico, tem sempre um bicho que nos encanta mais. Uns gostam do macaquinho, outros gostam do elefante, outros gostam do camelo, outros gostam do tucano, outros gostam da girafa, outros ficam encantados com o hipopótamo. Enfim, quando a gente vai no zoológico, tem sempre um animal que nos encanta. Sempre tem um animal que nos encanta. Um gosta de gato, outro gosta de cachorro. Então sempre tem um animal. O ser humano, ele é ligado à natureza. Nós temos uma conexão com a natureza. E sempre tem um animal que a gente gosta. Um gosta de periquito, de passarinho, de calopsita, né? Que fala isso. E cada um tem o seu bichinho. E é normal, o ser humano tem essa ligação. E Eva provavelmente tinha uma ligação com essa serpente. E o diabo, irmãos, ele não aparece de rabo e chifre. Essa ideia que o diabo tem um tridente, essa ideia que ele tem um chifre gigante, uma cauda longa, e que ele é vermelho, e que ele aparece para as pessoas dizendo: vim te levar para o inferno, não é verdadeiro. Paulo diz que ele se transfigura em anjo de luz. E detalhe, não é qualquer anjo de luz que ele se transfigura, ele vai se transfigurar no anjo de luz que você gosta. O diabo não vai nos tentar com aquilo que nós não gostamos, o inimigo nos tenta com aquilo que nos seduz, com aquilo que nos chama atenção, com aquilo que tecnicamente nos acrescentaria alguma coisa. Ele não faz uma tentação sem ser através da sedução dos olhos, concupiscência dos olhos. Então ele trabalha com isso, com o visual, e ele vem sobre nós com aquilo que nós gostamos. Você gosta do quê? Eu gosto de comer. Então ele vai te seduzir com a comida. Gosta do quê? Ah, pastor, quando eu não era crente, meu problema era sexo. Ele vai vir com isso. Meu problema é dinheiro. Ele vai vir com essa proposta. Irmão, seja qual for o que você seduz o teu coração, ele vem com isso. Veja, eu me lembro de um certo pastor que ele diz que ele foi seduzido com a obra de Deus. Ele caiu, foi um pastor importante no Brasil, e ele fala que ele se envolveu tanto com a obra social no Rio de Janeiro, que aquela obra social fez com que ele esquecesse de Deus. Veja que era uma obra para Deus, por Deus, e evangelizadora, mas ele se envolveu tanto com a obra que esqueceu do Deus da obra. E veja que o diabo usou isso para derrubá-lo. O que a gente tem que entender é que o nosso inimigo é sagaz, astuto, maquiavélico, e ele vai usar aquilo que nos seduz para tentar tirar a nossa fé, tirar a nossa esperança. Ele vai tentar nos desfocar de Deus. E veja que então ele vem e usa a limaria, ou a limárias, ou esse animal, essa serpente, esse bicho tão bonito. E ele vem e possui esse animal. O pastor Natanael Rinaldi falava que foi a primeira possessão espírita da Bíblia. Aconteceu aqui em Gênesis 3, a primeira possessão espírita da Bíblia. O inimigo toma o corpo desse animal, dessa limária, desse ser encantador, e então ele começa a se relacionar com Eva. E aqui nós devemos aprender algumas coisas. Minha avó sempre dizia: meu filho, pessoa antiga, né? Minha avó morreu aos 96 anos. Quando o milagre é demais, desconfia do santo.
A senhora briga com seu marido, chega lá no trabalho, o rapaz mais bonito do serviço, chega perto da sua pessoa e fala assim: nossa, querida, o que aconteceu com você que você está tão tristinha? Ah, os problemas lá em casa. Mas qual o problema? Ele insiste. Não, é que eu e meu marido não estamos assim, nos conectando muito bem. Ah, que pena. É que ele não sabe a preciosidade que ele tem em casa. A irmã começa a suspirar. Ai, meu Deus, será que é verdade? Não, irmã, é mentira mesmo. É cilada do diabo. Não cai nessa não, que é cilada do diabo. Tem um amigo meu, um irmão que se converteu depois de longa estrada na vida. Ele conta o que ele fazia, qual é a mulher mais fácil de ser seduzida. Ele falou para mim: pastor João Flávio, a mulher mais fácil de ser seduzida é a mulher casada e mal amada. Essa é a mais fácil de ser seduzida, é mais fácil do que a solteira. E ele estava me contando quais eram as táticas diabólicas que ele trabalhava e usava e dava certo. Porque o diabo, irmãos, é assim que ele trabalha. O senhor discute com a sua mulher, chega no trabalho, de repente a secretária do patrão está te dando atenção. Meu irmão, abra teus olhos, o diabo está aí fora, armando contra a nossa vida. Armando contra a nossa vida. A Bíblia nos fala que devemos ser manso como a pomba e prudente, astuto como a serpente. Temos que ser prudente, irmãos. Sabe o que eu acho interessante? Não sei se você já percebeu, falando aqui da serpente, que Jesus citou a própria serpente. Ela tem um radar, que tem um perímetro ao redor dela, da cabeça dela, que se você pisar, você pode pisar próximo da cauda, do lado direito, do lado esquerdo, qual for o lado, não interessa para que lado está a cabeça dela. Quando você pisar naquele diâmetro, ela não erra o bote é certeiro, porque ela tem um radar. E é nesse aspecto que Deus está tratando conosco. O nosso radar tem que estar ligado. Irmãos, presta atenção. Imagine a irmã Lourdes, que é um papagaio, não é uma periquita, né? É uma periquita, né? Imagine a irmã Lourdes, como é que chama? É uma arara? Maritaca, obrigado, pastor. Imagine a irmã Lourdes, a senhora com a sua maritaquinha ali. De repente, um dia desse, a senhora chega e fala: oi, querida. E ela fala: oi, como vai? Opa! E olha que maritaca fala. Mas se ela começar a travar um diálogo, pode pôr a mão na cabeça da maritaca e expulsar em nome de Jesus. Ela está possuída. Tá certo? Lá em casa eu tenho o Iron, que é o nosso cachorro. Tem hora que ele tenta até falar, ele fica au, au, au. Mas eu já falei para minha mulher: se um dia o Iron falar: oi, Miriam, me dá um biscoito, a minha mulher fala: eu pulo a janela ou expulso o demônio dele. Então, assim, irmãos, animal não fala. Animal não conversa. Animal, ele tem o seu barulho natural, mas ele não se expressa verbalmente. Quando Eva foi colocada diante desta comunicação, ela deveria ter tido o alerta espiritual, e ela deveria ter olhado para aquele animal e repreendido em nome de Jesus. Faltou atenção espiritual para Eva diante daquela proposta do inimigo. Espera aí um pouquinho. Espera aí, cobra não fala. Que negócio é esse? Ô Adão, vem cá, meu querido. Ó, tem uma cobra falando aqui. Que negócio é esse? Vamos chamar o Miguel, o Gabriel, vamos chamar os serafins, os querubins, que o negócio aqui está bem perturbado. E Deus falou que tinha que cuidar do jardim mesmo. Mas não houve da parte de Eva uma atenção especial. Olha aqui para mim, igreja, você precisa estar atento com as anormalidades espirituais que nos cercam, e quando essas anormalidades acontecerem, levanta a tua voz, repreende e diga para o diabo: para trás de mim, Satanás. Nós temos que ter autoridade. Nós precisamos entender que nós estamos inseridos numa batalha espiritual. Essa vida aqui não é moleza, não. Isso aqui é vida, é guerra, é peleja, é dia a dia. Jesus Cristo falou: basta. Quem falou isso? Jesus Cristo. Ele sabia o que estava falando?
Sim ou não? Sabia. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos para as astutas ciladas do inimigo. Quando a proposta é muito boa, quando a sedução é muito atraente, nós precisamos estar com o nosso alerta, com o nosso radar atento, e a hora que o inimigo colocar a cabeça para cima, nós repreendemos em o nome do Senhor Jesus Cristo e não permitimos a sedução. É preciso ter atenção. Talvez, oh aleluia, talvez, meu irmão, você já tenha caído na sedução do inimigo. Corra para a cruz, corra para a cruz, saia dessa cilada que você está sendo seduzido, caído nessa cilada. Você está no processo de queda. Cuidado, meu irmão, em nome de Jesus. Minha irmã, preste atenção no que está acontecendo com a tua vida, porque nós precisamos estar atentos para as armadilhas do inimigo. E eu acho interessante uma coisa a observar. O diabo, ele é muito ajudado por nós, porque ele não precisa ser criativo. O modus operacional que ele usou aqui em Gênesis 3, ele continua usando hoje. É o mesmo estilo. E sabe o que é triste? É que a crentaiada cai do mesmo jeito. Os irmãos continuam caindo do mesmo jeito. Tem uns irmãos que até parece que tem um encontro na esquina da igreja marcado com o diabo. E aí, irmão, pastor, culto foi uma bênção domingo, virei a esquina, pronto, caí de novo. Tem uns irmãos que vivem marcando um encontro com o inimigo. Meu irmão, você é comprado pelo sangue de Jesus, e o Espírito Santo te alerta, e a unção de Deus quebra todo jugo, e o diabo não vai te enganar. Deus está falando com você nesta noite. Não aceite a cilada do inimigo. Você sabe do que estou falando, você sabe o que você tem que fazer amanhã, você sabe o que você tem que colocar naquela pessoa, o lugar que você tem que colocar aquela pessoa, você sabe o que você tem que fazer. Não deixe o inimigo seduzi-lo, não deixe o inimigo enganá-lo. E aí o texto continua. E olha que o diabo então percebe que Eva é crente. Eva era crente ou não era? Era crente. E aí, se o cara é crente, se o indivíduo é crente, vamos perguntar da Bíblia. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha que sagacidade. Olha que sagaz. É assim que Deus disse: não comereis de todas as árvores do jardim? Claro que é o contrário. Deus mandou comer de todas, exceto uma, a do conhecimento do bem e do mal. Se eu fosse Adão, eu ia fazer uma machadinha de pedra, e eu ia pegar essa árvore, cortar ela e jogar no rio. Deus falou que não podia fazer isso? Só falou que não era para comer, não era? Não falou para fazer mais nada, não é? Eu ia fazer uma machadinha de pedra, eu ia lá, sai daqui, Satanás. Ué, por que não, irmãos? Eu quando chegar no céu, eu falar: Adão, puxa vida, você não fez uma machadinha? O senhor que é bombeiro, meu irmão, uma machadinha, aquelas machadinhas do bombeiro, pumba, manda a árvore. Meu irmão, arranca aquilo que é tentação da tua vida, arranca aquilo que não presta da tua vida e vive em santidade na presença de Deus. Ué, Jesus não falou isso no Novo Testamento? A árvore que não dá fruto, que não presta para nada, tem que fazer o quê? Corta e lança no fogo. O Adão podia fazer uma fogueira também, né? Olha que maravilha. Dava até para assar umas batatas com aquela árvore do bem e do mal. Não é verdade? Eu assaria, fazer uma festa ali sagrada de assamento de batatas. Assaria ali um punhado de batata, umas espigas de milho. Dava para assar muita coisa com essa árvore. E não teria problema. Mas Adão não fez isso. E aí vem a pergunta teológica. Versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele. Se a Eva para aqui, que maravilha, nós estávamos em outro lugar hoje.
Mas Eva não ia na escola bíblica dominical. Provavelmente ela não ia. E ela não dominava, não se lembrou bem lá de Gênesis capítulo 2, 16 e 17. Ela não se lembrou. E ela pôs uma vírgula e ela acrescentou a palavra de Deus e ela disse assim: do fruto da árvore do jardim, disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, vírgula, nem nele tocareis para que não morrais. Não tinha falado que não podia tocar, não tinha falado que não podia cortar, não tinha falado que não podia tacar fogo, não tinha falado nada disso. O Adão podia brincar até de bola queimada com o fruto proibido. Deus não falou isso para Adão e Eva. Deus não restringiu tocar nesse fruto. A única restrição era não comer. Por isso que eu ia lá e já cortaria o pé. Faria igual o pastor Edson Miranda lá na árvore da igreja de São Vicente. Corta o pé e resolve o problema. E eu já ia lá e cortava o pé. Acabava com o negócio. Mas não. Eva acrescentou: nem nele tocareis. Quando ela fala isso, irmãos, ela dá brecha para o diabo. E olha, presta atenção numa coisa: crente fraco de Bíblia é crente que apostata, é crente que o diabo ciranda, é crente que o diabo engana. Quando você vai lá em Hebreus 6 e você vai ler sobre a apostasia, Paulo fala, provavelmente Paulo, fala da apostasia daquelas pessoas que viviam ainda no leitinho, não tinham os fundamentos firmes da fé, então apostatavam da fé, porque, irmão, um crente que é firmado na verdade, conhecedor da palavra, enriquecido pelo conhecimento da Bíblia, ele combate o bom combate, ele termina a carreira, ele guarda a fé, e ele verá a Deus. Eu creio que até alguém pode apostatar da fé, que a Bíblia fala que alguns apostatarão, mas quando é um crente bíblico, quando é um crente que conhece Deus, quando é um crente que nada na palavra do Senhor, ele mergulha nas águas da palavra, ele não é enganado, ele não se deixa iludir, e ele vai até o fim, e ele chega no céu, porque a palavra de Deus é poder e vida para nós. Eu fico emocionado com essa palavra. Eu quero dizer para os irmãos que a palavra de Deus ainda mexe com o meu coração. Quanta coisa tem aqui, meu irmão. Quanta coisa tem nesse texto. Meu Deus. E aí a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha, o que o diabo está falando? Deus falou: enquanto vocês não comerem daquela árvore, vocês viverão. O diabo vem e fala assim: não, pode comer, que vocês não vão morrer não. Agora, qual é a proposta que o diabo está fazendo para Eva? Ele não está propondo, como dizem aí os adventistas, vida eterna, porque vida eterna eles já tinham. Eles já tinham acesso à árvore da vida. Tinha alguma coisa que restringiam eles à árvore da vida? Tinha. Eles tinham acesso à vida eterna? Tinham. A vida eterna foi dada por Deus a eles? Foi. O problema não era a vida eterna. Agora, olha o versículo de número 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. O que o diabo está oferecendo para Adão e Eva? A mesma coisa que seduziu seu coração. Isaías 14 e Ezequiel 28, sereis semelhante ao Altíssimo, me sentarei no trono de Deus. Ele vem com divindade, ele faz uma proposta altíssima. Veja que a proposta não é vida eterna, você não vai morrer. Se falasse isso para Adão e Eva, ou Eva, a Eva ia falar: querida cobrinha, eu estou sabendo que eu não vou morrer, eu sei que eu não vou morrer, você está falando, está chovendo no molhado, qual é a sua proposta? Aí o diabo, então, sabendo que Eva já tinha vida eterna, ela já tinha acesso à árvore da vida, então ele faz uma outra proposta: você será como Deus. A mesma proposta que seduziu o coração dele, ele vem e coloca para Eva. E a Bíblia fala que, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para o entendimento, olha aí a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne. João 2, 16, 17. Tomou e comeu,
e deu também o seu marido, e ele comeu com ela, e foram abertos seus olhos. Irmãos, aqui tem uma tragédia inserida que muitos de nós não percebem, ou não perceberam. O texto aqui, toda vez que eu li esse texto, desde quando eu me converti, eu sempre imaginei que o Adão estava lá na roça, estava buscando alguns frutos no jardim, estava plantando, sei lá, um pouco de feijão. Eu imaginava que o Adão estava em algum lugar passeando, resolvendo algum problema de ordem administrativa lá no Éden. E o diabo estava sozinho ali com a Eva, seduzindo a coitadinha. Mas o texto aqui é trágico no original hebraico. É trágico. Porque o Adão está aqui, a Eva aqui, o diabo ali. Estão todos juntos numa sala só. O Adão viu a sua mulher ser seduzida, viu a sua mulher ser enganada, viu a sua mulher pegar o fruto, viu a sua mulher levar a boca, viu a sua mulher mastigar aquele fruto, e ele não tomou atitude. Isso é trágico. Isso é trágico. Olha aqui para mim, maridos. Deus te colocou na tua casa para você ser sacerdote do teu lar. É você que tem que orar pela sua esposa. É você que tem que orar pelos seus filhos. É você que tem que repreender na tua casa toda hoste de maldade e não permitir que o mal chegue na sua família. O Adão devia dar um carreirão naquela serpente. O Adão devia pegar um toco e na cabeça da cobra, mas não, o Adão se deixou levar também. E a Bíblia fala, isso é trágico, está lá em 1 Timóteo 2, Paulo fala o seguinte, acho que é o verso 14 ou 16, Paulo fala assim: Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. O Adão, ele não foi enganado, ele pecou consciente. Alguns dizem que ele estava tão cegamente apaixonado pela sua esposa, que ele então se viu obrigado a pecar também. Enfim, há muitas conjecturas sobre essa questão. O fato é que Eva sim foi iludida, mas o Adão não, ele peca conscientemente. Ele desce da sua posição de sacerdote do lar, ele desce da posição de protetor da família, e ele cede à tentação. Oh, meu irmão, proteja a sua família. Você é o marido. Marido é protetor, marido é zelador, marido é aquele que protege a família. Cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos, cuide da sua família. Eu vou fazer 25 anos de casado esse ano. Pergunta se eu tenho ciúme da minha mulher. Pergunta. É o meu tesouro. Eu tenho ciúme, sim, é meu tesouro. O Espírito Santo tem ciúme de nós? Tem ou não tem? Tem. Não estou falando aquele ciumento doentio, né? Não tô tratando de sociopata. Nós estamos falando de um ciúme natural. Porque se também não liga, mulher chega tarde não pergunta, o marido chega tarde não liga, aí tá jogando o seu cônjuge para as feras. Você está jogando o teu marido para as feras. Você está jogando a tua esposa para as feras. Né? Eu estou aqui em Rio Preto, meu irmão, eu estou aqui. Oi, amor, chegou em casa, que hora você saiu, tudo bem aí, como é que vai? Eu estou aqui. Filha, já chegou em casa? Filha, já chegou do trabalho? É capaz dela casar e eu pegar o WhatsApp do marido dela também e começar, e você também já chegou? Está tratando bem da minha filha? Eu vou ser aquele sogro chato, né? Misericórdia, se o menino souber, ele nem casa com ela. Mas enfim, o fato é que eu estou ali para cuidar da minha família. É minha família. É minha filha, é minha esposa, é o meu cachorro, é a minha casa. Eu tenho que cuidar do que é meu. Tem irmãos que nem ligam. Deixa para lá, nem aí, já estou com 30 anos de casamento. Que é isso? O meu avô e a minha avó, eu lembro muito porque era muito parecido com o pastor Natanael e a irmã Paulina, né? Muito parecido. O meu avô e a minha avó se amaram a vida inteira.
se amaram a vida inteira. E meu avô tinha ciúmes da minha avó, ele com 80 anos e ela com 79, ele ainda tinha ciúmes. Parou de ter ciúme aos 80, porque ele morreu. Mas ele amava a minha avó e minha avó amava o meu avô. Que amor que durou 69 anos durou esse amor. Irmãos, isso aí é uma ação do Espírito de Deus. Só Deus derrama esse amor. Porque, irmãos, depois de um certo tempo, segundo a ciência, o amor erótico, ele dura, esse amor, essa atração erótica no casal dura no máximo 2 anos. Depois passa. É ciência isso, não é conversa fiada não, é psicologia pura, é pesquisa. Mas quando temos o amor ágape no coração, quando temos o amor fraternal, quando temos o amor de Deus, a gente ama até os 120. Por que não até os 130? Porque quem passar de 120 vai entrar para o Guinness Book. Mas enfim, o fato é que a gente ama até o fim. A gente ama. Então cuida do teu lar, cuida da tua casa, cuida. Meu Deus, quanta coisa tem para falar desse texto. Vamos terminar. E o texto continua, irmãos. Que aí Deus pergunta para o Adão: Adão, ele vem na virada do dia. Cadê você, Adão? É uma pergunta retórica. Deus sabia onde Adão estava. Olha que coisa, irmãos. O Adão e a Eva perderam a comunhão com Deus. Era todo dia, na virada do dia, lá vinha Deus falar e conversar e prosear com Adão e Eva. Eles perderam isso. E agora o Adão teve que se esconder, se sentiu nu diante de Deus. Porque, irmãos, quando o pecado vem, nós somos como nus diante de Deus. O pecado nos envergonha, o pecado nos entristece, o pecado nos deprime, o pecado nos deixa triste, mas a graça de Jesus restaura a comunhão. E aí, Deus chama o Adão e ele se esconde. Deus fala: por que você está se escondendo? Ah, porque eu comi do fruto. Por que você comeu, meu filho? A mulher que tu me deste. Quando Adão fala a mulher que tu me deste, ele é daquela categoria que culpa tudo que acontece Deus. Então ele está culpando a Deus. Adão está dizendo: olha, eu caí em desgraça porque o Senhor colocou uma mulher aqui que me deu de um fruto e eu comi. A culpa é sua. Se o Senhor não colocasse a Eva aqui, estava tudo certo. Mas como o Senhor colocou ela, a culpa é sua. Olha a cabeça do Adão. Aí Deus procura Eva. Eva, minha filha, o que aconteceu? Ah, Senhor, foi a cobra. A cobra me seduziu. Ou seja, a Eva é daquela pessoa que joga a culpa no diabo. Tudo que acontece é o diabo que derruba ele, é o diabo que faz ele ser tentado, é o diabo que faz ele fazer a coisa errada. E o engraçado é que ninguém assume a sua própria culpa. A única pessoa que assumiu a própria culpa foi a cobra. Só. Né? Deus falou: e aí, serpente? Abaixou a cabeça e ficou quieto. Sou eu e fiz a arte mesmo. Então aí Deus traz a punição para a serpente e para o diabo, traz a punição para Eva, traz a punição para Adão, porque nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e pelas nossas palavras diante de Deus. E um dia vamos dar conta de todas as palavras e de todas as ações. E aí a Bíblia fala então que Deus, versículo 21, fez túnicas de peles e vestiu Adão e Eva. Lá em Apocalipse vai dizer que Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Deus aqui então coloca o seu plano em ação. E nós vamos ver Adão e Eva no céu, porque o Cordeiro de Deus cobriu o pecado de Adão e Eva, e é o Cordeiro de Deus que cobre o nosso pecado, e é o Cordeiro de Deus que santifica a nossa vida, e é o Cordeiro de Deus que nos leva de volta à árvore da vida. O texto fala então no versículo 15, e eu termino com esse texto: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus fala para a serpente. Então o inimigo vai ferir o calcanhar de Cristo, é a cruz, mas Jesus ia pisar na cabeça do inimigo. Para quê, irmãos?
versículo 23 e 24. O Senhor Deus, pois, lançou para fora do jardim do Éden, para lavrar a terra do que fora tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins diante do oriente do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Eles perderam o quê? A árvore da vida. E a árvore da vida simbolizava o quê? Vida eterna. O homem perdeu a sua vida eterna, mas aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. E agora em Cristo Jesus nós somos restaurados à presença do Pai e a vida eterna na presença de Deus. Os que não vierem à vida eterna na presença de Deus vão ter que passar a eternidade no lago de fogo, com choro e ranger de dentes. Mas nós, pela graça de Jesus Cristo, entraremos na presença de Deus, pela cruz do Calvário, pelo sangue do Cordeiro, pela misericórdia de Deus, e nós moraremos eternamente com Cristo. Amém, amados? Eu pergunto, sabendo estas coisas, você vai tomar atitude? Sabendo essas coisas, você vai ser mais vigilante? Sabendo essas coisas, você vai colocar essa palavra em prática? E aí, gostou do nosso programa? E para você ficar ainda mais por dentro de tudo que acontece na nossa igreja, anote aí algumas informações. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos o culto de oração. Um culto de oração, um culto dedicado à oração, mas também de estudo da palavra de Deus e de louvor. Às quartas-feiras, assim como na terça-feira, nós temos o culto de oração também, só que no período da tarde, às 15 horas. Você que tem o período da tarde livre, venha estar aqui com a gente. Às quintas-feiras, às 20 horas, nós temos o culto da família, um culto direcionado à família. Venha você e sua casa, e com certeza vocês serão muito bem recebidos e muito abençoados pela ministração da palavra de Deus. Todos os sábados nós temos alguma programação aqui na nossa igreja. Culto dos homens, culto das mulheres, culto dos jovens, e todo último sábado nós temos a celebração da Santa Ceia. Todos os cultos às 19h30. E domingo, dia de estarmos na casa do Senhor, nós temos cultos em 2 horários. De manhã, às 9 horas da manhã, com um culto de escola bíblica dominical, e às 19 horas, o culto evangelístico. Um culto evangelístico dedicado a mostrar o amor de Jesus, a palavra de Jesus. E para você falar com a gente, liga aqui para a nossa secretaria. O nosso telefone é o 0 operadora 13 3232 4337. Liga aqui pra gente se faltou qualquer informação para você, ou se você quiser tirar alguma dúvida a respeito da Bíblia. E se você precisar de oração, nós também temos o nosso Disque Oração, 0 operadora 13 3224 1383. Nós estamos de plantão de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia, e também das 14 às 17 horas. E de segunda a sábado, das 8 da manhã às 9 da manhã, nós temos o nosso programa de rádio, o programa Panorama Bíblico. Para você ouvir a gente, basta entrar no nosso site, que é o www.iepas.org.br. Toda segunda a sábado, das 8 às 9, o nosso programa ao vivo, respondendo perguntas dos ouvintes, perguntas concernentes à Bíblia e também ministração da Palavra de Deus. Nós também temos aqui a nossa livraria na nossa igreja sede, diversos materiais, diversos livros, CDs, DVDs e também livros do nosso saudoso pastor Natanael Rinaldi. Para você adquirir qualquer desses materiais, basta você ligar para a nossa secretaria ou vir aqui em horário comercial na nossa igreja, Rua Silva Jardim, número 503. Inclusive este programa, se você quiser esse programa, basta você ligar para a gente, encomendar esse programa e você terá ele aí na sua casa. E nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado muito da nossa programação, porque ela foi feita para você. Eu te espero na semana que vem. Que Deus abençoe muito a semana e nos vemos até mais. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados?
Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Nathan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.